Olá, professores, professoras. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a definição dos objetivos dos planos de aula. É um assunto que a gente até já trocou e muitos de vocês já estão com uma boa definição dos objetivos. Na verdade, todos os planos, no fim das contas, ficaram com os objetivos bem definidos, mas nós achamos que seria legal fazer essa gravação, esse vídeo, que desse algumas dicas, algumas orientações e que ficasse, então, como esse tutorial para vocês, que toda vez que vocês estiverem nos próximos planos, né, definindo os objetivos, assim, mas será como é mesmo? Que isso aí tá certo ou não tá? Vocês mesmos possam fazer essa regulação. Então, o objetivo é fazer isso, tá? A primeira coisa, então, que eu queria falar para vocês é sobre para que serve definir o objetivo nos planos. E, na verdade, definir os objetivos é importante porque é ele que nos responde aquelas perguntas. Sabe, às vezes quando a gente vem, será que esse texto é bom ou não? Essa atividade é boa ou não? E nenhum texto e nenhuma atividade é boa em si. Ela só será boa ou não boa se ela atender ao objetivo, ou ela não será boa se não atender ao objetivo. Isso não quer dizer que ela é ruim, ela provavelmente será boa num outro plano dedicado a um outro objetivo. Então, sei lá, às vezes você achou um texto super interessante que trata de, que na verdade coloca algumas informações implícitas, por exemplo, com sarcasmo, ironia. Então, o aluno vai precisar ativar aquele texto, é muito legal, para que ele aprenda a fazer essas inferências, essa relação entre o que está explícito no texto e outros conhecimentos, e por meio desses outros conhecimentos é que ele estabelece o sentido. Então, esse texto super legal que promove essa atividade mental super interessante, é bom ou não para o meu plano? Bom, se o objetivo do seu plano for este, sim, é bom. Mas e se o objetivo do seu plano for, por exemplo, de leitura, que for identificar as informações específicas num texto, ou reconhecer o gênero frente a outros? Daí aquela sugestão não é boa para este objetivo. Ela vai ser boa, então, como eu falei, para aquele outro objetivo. Então, essa é a importância, né, da definição dos objetivos. E daí o que a gente percebeu que acontece e é super comum, super compreensível? Muitas vezes os objetivos acabaram sendo descritos como a atividade, como se o objetivo da aula fosse cumprir a atividade. É super comum isso, porque a gente fica confuso. Bom, mas ele tem que fazer atividade, então, né, de alguma forma eu vou dizer que isso é o objetivo. Não, isso é cumprir de fato a tarefa que, sem dúvida, ele precisa e a gente precisa dar condições para isso. Mas esse não é o objetivo de aprendizagem. Né? Então, assim, para mim, a coisa boa pra gente, a primeira dica, então, pra gente definir os objetivos é pensar assim, o objetivo é o que completa a seguinte frase. After this class, my students will have become able to... So, what they will acquire, what kind of ability they will acquire after going through the activities, after accomplishing the activities of this class. Então, essa primeira dica eu acho que é bem interessante, nos ajuda bastante. Então, sei lá, um exemplo... que eu tô aqui pensando, né? Tem uma habilidade... a outra, deixa eu já juntar, antes de eu falar esse exemplo, eu já vou juntar a segunda dica. A segunda dica é olhar para a habilidade da base. Então, a redação do objetivo, ela vai ser ou a mesma, ou no mínimo muito parecida com a habilidade da base. E aí o que eu ia dizer, que eu dar o exemplo, a habilidade eu peguei um exemplo, por exemplo, do 6º ano, que seria identificar informações específicas em textos. Então, digamos que seja uma de escuta, identificar informações específicas em textos orais. E digamos que o gênero escolhido foi o gênero receita. Então, vai se colocar lá um vídeo de um fulano contando uma receita e o objetivo é que os alunos saibam localizar informações específicas. A habilidade só diz isso, localizar informações específicas. O objetivo do plano até pode contemplar o gênero, localizar informações específicas escutadas num áudio de receita. Num blog de receita. Até pode colocar qual é o gênero, qual é a situação que está colocada. Mas dá para perceber. Aí, no exemplo da dica que eu dei anterior, digamos que uma das estratégias
para eles aprenderem a fazer isso, vai ser, enquanto eles escutam, eles precisam preencher uma folha que tenha receita com os nomes dos ingredientes. Então, o objetivo não é preencher a receita com os nomes dos ingredientes. O objetivo é localizar informações específicas, né, em textos orais. A atividade para eles aprenderem isso é isso, porque daí ao ter que preencher, eles têm que ativar, focar a sua atenção auditiva naquilo que a gente está chamando de informação específica, nesse caso, os ingredientes. Deu para entender? Então, o objetivo tá localizar informações específicas nos textos orais. A atividade é preencher uma receita com os ingredientes. Então, o preencher não vai nos objetivos, é a atividade de exploração do input. Ótimo, ok? E ainda tem mais uma dica que eu acho que vale para a definição dos objetivos, que é sempre se referir a uma prática de linguagem. Então, quando você olha lá no objetivo, você reconhece alguma prática social que as pessoas normalmente fazem usando a língua. Então, aquelas coisas muito recortadas, muito de sala de aula, ela é a estratégia, ela não é o objetivo. O objetivo vai ficar com uma cara de prática social. O que os caras vão ficar capazes de fazer depois de passar pela sua aula? Vão ficar capazes de dar conta de alguma prática social. Tá? Eu selecionei alguns exemplos bons dos primeiros planos que eu quero mostrar então para vocês. Deixe-me abrir aqui. Então, por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui já é difícil até. A habilidade da base contemplada nesse plano, na verdade, são duas habilidades. Organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos, e construir repertório lexical relativo a conectores. Qual é o objetivo? Write the first paragraph. Na verdade, aqui, o que a gente poderia, né, tipo, write tales ou write, mas tudo bem, tá ótimo, write the first paragraph, porque ele não precisa sair disso. No fim da aula, ele vai ficar capaz de escrever um parágrafo de um conto. Vamos ver um outro aqui. Por exemplo, não, peraí, desculpa. Vamos ver um outro aqui. Compilar as ideias-chave de textos por meio da tomada de notas. Objetivo: take notes from a listening passage. Então, você vê aqui a similaridade entre a descrição do objetivo e a descrição da base. Então, né, take notes. E aqui o que tá especificado de onde, que notes? Podia ser de uma lecture, podia ser de um estudo de um texto. Nesse caso é from a listening passage. Vamos ver um outro aqui, por exemplo. Ó, fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões, esclarecer informações. Esse é um de speaking. Olha o objetivo. Deal with oral misunderstandings. Você vê como ele tá muito similar à base. Fez o recorte que este plano vai dar conta de resolver, né? Vamos ver mais o último que eu selecionei. Que é esse aqui. Deixa eu pôr ele inteiro para vocês verem. Me tirar. Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e outras pessoas, explicitando informações pessoais, características relacionadas a gosto, parará. Objetivo: describe people's physical appearance. Então, ó, tá vendo? Fez um recorte do que era a habilidade da base e vai ficar capaz de descrever a physical appearance. Beleza. Tá bom? Então, acho que esses exemplos que que eu selecionei e essas dicas talvez possam ajudar. Claro que continuamos todos trabalhando juntos e continuamos aí à disposição para todas as dúvidas e coisas que possam aparecer, tá bom? Obrigada, bons planos, tchau!